cultos e missas. Há legitimidade bíblica nos cultos evangélicos e missas católicas. Ambas as práticas são rezas abomináveis aos olhos de Deus, pois tratam-se de vãs repetições, num plágio sincretizado da junção dos sacrifícios judaicos com os cerimoniais pagãos. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Mateus capítulo 6 versos 5 a 8. O Pai Nosso, o Pão Nosso, a ceia, e o jejum. Os religiosos pensam que o Pai Nosso é uma reza ensinada pelo Senhor Jesus, para que a igreja repetisse, sempre que quisesse orar. Mas essa interpretação é um equívoco religioso. O Pai Nosso não é dirigido à igreja, mas sim a Israel, e ensina a invocar a vinda do reino milenar. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6 versos 9 ao 10. O pão nosso, de igual modo, invoca o sustento e preparação, até a chegada do reino do céu, milênio. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus capítulo 6 versos 11 ao 13. Na última ceia da sua primeira vinda, o Senhor Jesus instruiu que não tornaria a comer o pão, nem beber o vinho, até voltar na segunda vinda, para comer e beber novamente, em seu reino milenar. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Milênio. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo, que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Milênio. Lucas capítulo 22 versos 15 ao 18. Esta ceia anual de Páscoa, acima, é específica para Israel, e não para a igreja. Na legítima ceia semanal, para os cristãos, Paulo ensina o significado recordativo, não transubstancial, até que Cristo venha arrebatar sua igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória, recordação, de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória, recordação, de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios capítulo 11 versos 23 ao 26. Semelhantemente, o Senhor Jesus instruiu acerca do jejum, para que não seja um ato de exibicionismo. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas,
mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6 versos 16 ao 18. A Igreja de Cristo não tem templos nem altares, nem um corpo docente de sacerdotes. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado, invalidado para a Igreja, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte, é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A Igreja de Cristo não é religião. Deus jamais deu qualquer religião ao homem. Deus nunca deu nenhuma religião a Israel. O judaísmo foi uma religião criada pelas tradições de Israel, e não dada por Deus. Deus levantou um povo, Israel, para ser seu povo terreno, e não uma religião, para ser sua. O Senhor Jesus não aderiu nem criou nenhuma religião, mas antes, condenou a todas elas. Ai de vós, escribas e fariseus, religiosos, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus capítulo 23 versos 15. De igual modo, a Igreja não é religião. A Igreja foi eleita e predestinada nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo. O céu não tem religião. Portanto, a Igreja não poderia ser religião. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1 versos 3 ao 6. Deus sempre afasta do arraial religioso, quando o separa, santifica, um povo. Isso aconteceu no céu com a Igreja, e na terra com Israel, pois Israel foi levado ao deserto para receber as ordenanças da lei. Com a Igreja não foi diferente, pois Deus fez o sacrifício perfeito, sacrifício do Cordeiro de Deus, fora do arraial religioso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13 versos 13. As religiões são institucionalizações da fé. A Igreja não é uma instituição religiosa. Paulo e Pedro advertiram acerca disso. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, pervertidas, adulteradas, para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20 versos 29 e 30. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro capítulo 3 versos 2 e 3.
Antes mesmo da morte dos apóstolos, as primeiras instituições religiosas já davam sinais. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Assim tens, também, os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse capítulo 2 versos 14 e 15. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. 3 João capítulo 1 versos 9 e 10. A igreja tem dons, e não profissionais da fé. Pastores, doutores, evangelistas, são dons e não profissões, e muito menos profissões remuneradas. As atribuições da lei, como guarda do sábado, proibições de alimentos, vestimentas sacerdotais, e afins, plagiadas introduzidas nas organizações religiosas cristãs, são declarações da apostasia assumida. O recolhimento de dízimos, por parte das organizações religiosas cristãs, é estelionato contra Deus, tanto da parte que recebe quanto da parte que paga, e as Escrituras é o fiel da balança que julgará quem estas coisas praticam. Em nossos dias, ninguém pode alegar ignorância, pois os que estas coisas fazem, o fazem por pura desobediência, já que não lhes faltam advertências, nesse sentido, dos que proferem, profetas, as Escrituras. A igreja é o corpo de Cristo, o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3 versos 16. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2 verso 5. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17 versos 24. Porque Cristo não entrou no santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora, comparecer por nós, perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9 versos 24. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou, qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Atos capítulo 7 versos 48 ao 50. É um erro, o cristão, referindo-se a um templo religioso, dizer: vamos à casa de Deus. Quando duas ou mais pessoas estão reunidas ao nome do Senhor Jesus, esta é a igreja, a casa de Deus. Se, entretanto, essa assembleia contrair o nome próprio, ou ritualizar a reunião, deixa de ser igreja para ser religião. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18 versos 20.